Bom dia, shalom povo de Deus. Bonjour, shalom peuple de Dieu. Shalom mundo inteiro. Shalom monde entier. Estamos bastante alegres hoje de estar mais uma vez junto com vocês através deste programa. A minha oração é que a graça de Deus seja a sua partilha. E acredito que a mão poderosa de Deus vai operar alguma coisa na sua vida. Sou o profeta Benziku da Igreja A Glória Divina. Estamos em Angola, principalmente em Luanda. A igreja está localizada no município de Kakuaku, perto ao hospital municipal. A partir de hoje, estaremos sempre junto com vocês toda segunda-feira às 11 horas. E toda quinta-feira a partir das 16 horas. E a graça de Deus vai ser a sua partilha. Nunca mais vai chorar, nunca mais vai se lamentar, nunca mais o espírito maligno que incomoda a sua vida vai te incomodar mais. A distância nunca foi barreira pelo Santo Espírito. Acredita que o seu Criador, o seu Deus, o seu Pai, o seu Salvador não te rejeitou, está sempre contigo. E Deus poderoso que nós adoramos vai se manifestar na sua vida. E a partir de hoje haverá maravilha na sua vida em nome de Jesus. Toda segunda-feira fica concentrado na televisão a partir das 11 horas. Haverá exortação. Vou começar a fazer oração para todo mundo. Não importa onde está. Como eu disse que a distância nunca foi barreira. Pelo Santo Espírito. Farei oração para você. E Deus vai te abençoar. Antes de tudo, vamos ouvir esta exortação e depois voltaremos. Deus te abençoe. Do cristão e da igreja. Quero que me acompanhes bem, vai te ajudar na tua vida cristã. Le chrétien et l'église. O cristão e a igreja. Verset Otsikotanga. A passagem que acabamos de ler. Dans Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Em João capítulo 1, versículo 12 a 13. Verset oyo ezolobela biso ndenge ni mutu akokoma mwana nzambe. Essa passagem nos diz como é que alguém pode se tornar filho de Deus. To ndenge ni mutu akokoma chrétien. Como é que alguém pode se tornar um cristão? Muita gente diz ser cristão, diz ser filho de Deus. Mais ce verset nous parle comment devenir enfant de Dieu. Mas essa passagem nos diz como se tornar um filho de Deus. A Bíblia diz: a todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, lhes deu o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Não há uma outra condição na qual alguém pode se tornar filho de Deus. Condição fundamental. A condição fundamental que vai tornar alguém filho de Deus é que a pessoa tem que crer no nome de Jesus. A pessoa tem que acolher Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. Crês no nome de Jesus. Daí é que terás o poder de ser chamado filho de Deus. Aleluia. Amém. No versículo 13 disseram: não aqueles que nasceram na carne. Não aqueles que nasceram na carne. Olha aqui. Fisicamente. Para ser filho, tens que ser nascido fisicamente. De la même chose. Da mesma coisa. Espiritualmente. Para alguém se tornar filho de Deus, il faut abotama.
tem de nascer. De la même chose se fait physiquement. Da mesma coisa se faz fisicamente. De la même chose ça la spirituellement. E a mesma coisa também acontece espiritualmente. Como tu akoma mwana nzambe. Para alguém se tornar filho de Deus, Il faut abotama na molimo. é necessário que nasça espiritualmente. Yango to benga nouvelle naissance. Isso é que chamamos o novo nascimento. Si o Bible lobi na verset 13. A Bíblia diz em versículo 13: Ba oyo babotami na makilate. aqueles que não nasceram no sangue, Elingi koloba boyi. quer dizer, Como tu akoma mwana nzambe. para alguém ser filho de Deus, Ezalaka na lien ya makilate. não é pelos laços sanguíneos. Ezate que po papa na yo asa chrétien. Não é porque o teu pai é cristão. Soki papa na mama baba chrétien baboti mwana. Se o pai e a mãe são cristãos e nasceram um filho, Lokola mwana sana makila ya baboti. como o filho tem sangue dos pais, Baboti basa ba chrétien. os pais são cristãos, Mwana pa botami chrétien. o filho também nasce cristão. Jamais. Nunca. Yango Bible lobi. Por isso a Bíblia diz: Ba o babotami na makilate. aqueles que não foram nascidos no sangue. Yami bale Bible lobi. A segunda coisa a Bíblia Ba diz: oyo babotami na posa nzoto te. aqueles que não nasceram na vontade da carne, Cela veut dire. quer dizer, Como tu akoma chrétien. para alguém se tornar cristão, Mutu te na nzoto na ye asa na pouvoir ya komikomisa mwana nzambe. ninguém no seu próprio corpo tem o poder de ser filho de Deus. Personne possède le pouvoir ya komikomisa mwana nzambe na nzoto na ye. Ninguém possui o poder de ser feito filho de Deus. Yango Bible lobi. Por isso a Bíblia diz: Esalamaka na volonté ya nzoto te. não acontece na vontade da carne. Eloka misato Bible lobi. Mas a terceira coisa que a Bíblia diz: Na volonté pe ya mutu te. não na vontade da pessoa. Cela veut dire. Quer dizer, Mutu pa como chrétien. alguém para ser cristão Esa na volonté ya mutu te. não é na vontade da pessoa. C'est-à-dire. Quer dizer, Mutu te na mokili oyo. ninguém neste mundo Asa na pouvoir. tem o poder Ya komisa mutu musu mwana nzambe. de tornar outra pessoa filho de Deus. Mopakano mako ya na église. O cristão pode vir na igreja. Susi na ngai eza bongo la mutema. O meu desejo é para ele se converter. Mais na pouvoir yango te ya komi ya bongo lise mutema. Mas eu não tenho esse poder de lhe converter. Susi na eza mobali no koma chrétien. O teu desejo é que o teu esposo seja cristão. Mobali no a yamba Yesu. Que o teu esposo acolha Jesus. La Bible dit. A Bíblia diz: Ba o babotami na volonté ya batu te. aqueles que não nasceram na vontade das pessoas, Que ça soit volonté na ngai. seja qual for a minha vontade, Muto koma chrétien. que a pessoa seja cristão, E tika la osala mate. nunca vai acontecer. Mais Bible lobi. Mas a Bíblia diz: Ba o babotami na volonté ya nzambe. aqueles que nasceram na vontade de Deus. C'est que la nouvelle naissance. Quer dizer que o novo nascimento, Como tu akoma mwana nzambe. para alguém se tornar filho de Deus, E s'opéraka na volonté ya nzambe. opera-se na vontade de Deus. Alléluia. Amém. Yango tolobi condition fondamentale. Por isso dizemos condição fundamental Como tu akoma mwana nzambe. para alguém se tornar filho de Deus. Il faut ayamba Yesu. É necessário que ele acolha Jesus Na vie na ye. na sua vida. Soki mutu Se a pessoa andimi koyamba Yesu te. não aceitar acolher Jesus, Ata tolingi akoma mwana nzambe. Aotikala jamais koma mwana nzambe. embora desejamos ser filho de Deus, nunca será. Acabamos de ouvir a palavra de Deus. Bem amado, a vontade de Deus é que você entrega a sua vida a Ele. Receba-lo como o seu Senhor e o Salvador. Embora aqui tem problemas que está perturbando bastante a sua vida há muito tempo, dá o primeiro passo. Entrega a sua vida a Jesus. Ele tornará o seu pai e a vida interna será a sua partilha. Queria dizer a alguém que está seguindo este programa, neste ministério temos a graça da cura, a graça da profecia, temos a graça da libertação. Neste ministério, muita gente está a viver a mão poderosa de Deus. Temos muitos testemunhos.
Você também que está a seguir este programa, temos aí os nossos números. Liga para nós. Estamos disponíveis para te ajudar. Na Assembleia Glória Divina, aqui em Angola, principalmente em Luanda, todos os domingos temos a linha de oração. Na linha de oração, oramos acerca dos doentes. Tens a doença que te incomodar, tem relatório médico que está a perturbar a sua mente. O doutor disse que não há cura. Não sei se você tem HIV, não sei se tem diabetes. Qual é a doença que você tem? Mas digo-te a verdade, não há doença que Jesus não pode curar. Se você vir participar no nosso culto, se tem problema da saúde, vai passar na linha de oração. Vamos acompanhar a linha de oração. Vamos ver as maravilhas que Deus opera através da sua mão na vida do seu servo. Acompanha a linha de oração. Orar a favor da nossa irmã Lia. Ela acabou de dizer que sente por glória. O que ele pegar aí embaixo? É o quê? Está fazendo tudo para ela deixar de vir na igreja. Tira! Sai! Nas mãos, começa a pegar. Puxa isso! Puxa isso! Puxa! Acompanha na tela. O Espírito impuro que manifestou está a tirar todas as dores que colocou na parte privada da nossa irmã. Está curada. Vamos aplausos, vamos aplausos. O homem de Deus está a orar a favor da nossa mamã, que está com doença. Qual é o problema? Dor de bexiga. Como? Dor de bexiga lá. Só? Urinei sangue hoje de manhã. Ah, é? E está sentada por quê? Não consegui ficar de pé. Não está conseguindo ficar de pé? Devidamente. Hã? Não consigo ficar de pé devidamente. Mas está andando normalmente? Não. Como? Não ando normal. Não estou andando normalmente. Há quanto tempo? Só está 2 dias. Mas o sangue urinei hoje. Ah, o sangue urinou hoje? Sim. Já foram no hospital? Ainda não. Veja na tela o irmão que não consegue mais andar 2 dias, através das dores, sem estar sentindo muita dor de bexiga. In the mighty name of Jesus, go. Bye bye. Vai. Em nome de Jesus. Levante. Vem. Papá. Fica de pé. Fica de pé. Direito. Aperta a barriga. Tem diferença? Como? Tem. Fala. O que estava sentindo? O que sentisse agora? Estava sentindo muita dor. Tem muita diferença. Tem muita diferença. Bons aplausos! Pode andar? À vontade. Antes de vir aqui de manhã, ele estava a mijar sangue. É. Quando o homem de Deus lhe tocou, o irmão sentou, tomou sumo, disse: quero ir no quarto de banho para mijar. Ok. Eu lhe acompanhei no quarto de banho. Fomos juntos até no quarto de banho. Ok. O irmão mijou. Já não está a mijar sangue. Foste mijar? Mijar sangue? Não, já não. Parou. Bons aplausos. Bem amado, acompanha na tela. A nossa irmã sem a vara, ele não consegue andar. A nossa irmã está com muita dor na barriga Sika não dizer na tando tambula e nos pés. Tambula.
A nossa irmã sem a vara, ela não consegue andar, ela rasteja-se. Sanze to tambula boy. Tambola boy, na ko kata ko tell ma ko tambola vraiment, na ko kata. Tele tambula nata tambula. Fire in the mighty name of Jesus. Fogo em nome poderoso de Jesus. You demon. Você demônio. Nos pés na cara. Liberta a vida dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Go. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Go. Vá. Bete lá Yesu maboma casa. Mais aplausos. Meu amor, acompanha o gesto profético do homem de Deus que acabou de ativar a cura na nossa irmã. Acabamos de acompanhar a linha de oração. O que Deus está a fazer na Assembleia A Glória Divina em Kakuaku. Esta irmã, se você reparar bem, tinha o relatório médico. E o doutor tinha dito a ela que nunca mais vai andar. Ouviu falar da Assembleia A Glória Divina e daquilo que Deus está operando. Decidiu de se aproximar. Passou na linha de oração. Fizemos a oração para ela. Deus se manifestou. Recebeu a cura. Você também onde está? Tem problema da saúde, no sangue, nos ossos, nos pés, problema das vistas. Qualquer doença, não hesita, vem, passa na linha de oração e de favor. É uma graça que nós recebemos de favor a Deus. Faremos oração para você. Escreva para nós. Está aí o nosso endereço e-mail. Estão aí os nossos números. Liga para nós. Vai saber mais da igreja. Vai receber o programa. Vamos assistir mais um elemento. O que Deus fez na vida de uma mulher. Ele perdeu a consciência. Não estava a andar mais. E trouxeram-lhe na igreja no momento do culto. Veja o que Deus fez na vida dela. Praticamente não consegue se mover, está fora de si. O que aconteceu? Ele teve uma hemorragia 3 dias atrás e de repente parou e hoje, assim depois da minha vinda de Viana, ele encontrou ela lançar e de repente perdeu a força. E quem é a tua mulher? Sim, a minha mulher. Fire in the mighty name of Jesus. Fire! Fogo! Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Liberta a vida dela in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Fogo em nome de Jesus. Você é espírito maligno. Liberta in the mighty name of Jesus. Go in the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Go. Obrigado, Jesus. Vá. Mais aplausos! Levanta. Vem. Mulher. Levanta. Levanta.
Ele é quem? Este homem, bem feio aí quem? Olha aí. Este quem? O marido. É teu marido. Levanta, vem lhe cumprimentar. Vem. Abraça. O Nimbaço começou quando? Quinta-feira. Ah? Quinta-feira. Ok. Tá sentindo como o pé? Está muito pesado, não consigo andar. Não estou a escutar. Não consegui quê? Andar. Não estás a conseguir andar? Não. Ok. Esse tala de fogo. Zambaço ya moto. Esse aqui. Oyo. Traz problema no coração. E me maga problema na motema. Muito quente. Ah? O coração. Tá como? Muito quente. Não tá consigo. muito quente. Yeah. E canga mutema. Isso bloqueia o coração. Se canga mutema. Quando bloquear o coração. Ali vou mesmo no hospital. E vocês vão levar a pessoa no hospital. Esse lipe. Acabou também com a vida dele. Mbaçou. Esse tipo de tala. Não tá conseguindo andar. Consigo. Não tá. Ok. Fire! Fogo em nome poderoso de Jesus. Fire! Fogo em nome poderoso de Jesus. Acompanhe na tela. O nosso irmão está com tala desde quinta-feira. Está com dificuldade de andar. O profeta está a fazer a oração a favor do nosso irmão. O irmão que está acompanha através da tela. O gesto profético do profeta, cancelando toda a tala que está no pé do irmão. Acompanha. Acompanhe o gesto profético. Fogo. 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 Levanta. Ajuda-lhe. Vá. Faz assim. Os dois. Faz bem. Anda bem. 2 aplausos. Move. Igreja, jubila. Aleluia. Number one. Amasia. Assim que estamos a andar, vai começar a sentir sempre a diferença. Vamos. Power. Acredito que está muito abençoado assistindo estas coisas que Deus está operando no nosso ministério. Quero dizer algo a irmão e irmã que está acompanhando este programa. Papa, mamã, jovem. A igreja é a continuidade do ministério de Cristo. Tudo que Jesus tinha feito quando veio na terra em Israel, ele não tinha tempo para vir em Angola, para ir no Congo, no África do Sul. Através dos ministros de Deus, através da igreja, estamos a fazer a continuidade da sua obra. Uma vez, estou no livro do Mateus, capítulo 10, verso 8.
Jesus mandou os discípulos. Disse-lhes: vão, prega a palavra, diga ao todo mundo que o reino de Deus está próximo. E disse mais a eles: cura os doentes, purifica os leprosos. Essa graça que Jesus tinha, entregou aos seus servos. Nós também estamos a pregar, estamos a curar os doentes pelo seu nome, através do poder do Santo Espírito. Quando ele estava na terra, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pregava, curava os doentes, ele purificava os leprosos, resolvia também todos os problemas que estavam a perturbar o povo. Nós também estamos a fazer a continuidade da sua obra. Não hesita, liga para nós. O profeta vai fazer oração para você. Não importa o problema, seja problema marital, seja problema sentimental, seja no seu emprego, seja problema do negócio, seja da saúde. Vem, participa conosco e nós vamos fazer oração para você. Deus vai te abençoar bastante. Você que está nos acompanhando, está aí o nosso endereço, estão aí os números. Estamos na espera da sua chamada. O profeta Ben Nziku está disponível para ajudar o seu caso. Vamos mais uma vez acompanhar o que Deus está fazendo neste ministério. Há muitas maravilhas que estão a acontecer e há muitos testemunhos. E acredito também quando você virá o poder de Deus entrar em ação, vai localizar a fonte do teu problema e Deus vai te abençoar. Vamos falar bem, devagar. Tem problema da respiração. Há 3 meses não consegue dormir. Assim que está lá, está muito arrascado. A nossa mamãe está com problema de respiração, mas o homem de Deus está ativando a cura na vida da nossa mamãe. Você doença, liberta este corpo. In the mighty name of Jesus. Bem amado, acompanha o gesto profético. Olha na tela. O homem de Deus está a orar a favor da nossa mamãe que tem dificuldade de respiração, que não consegue dormir durante a noite. Dá-lhe um bidão d'água. Father, através dessa água que a cura entra no corpo dessa mamãe. Acompanha, bem amado, o homem de Deus a cancelar. Dá um giro, depois diga-me algo. Papá, a mamãe Maria estava a chorar. Papá, estava a chorar. Respiração. Eu quando eu cheguei lá, eu disse, esse problema eu não vou conseguir. Fala você próprio. A mamãe começou a chorar. Disse há 3 meses. Foi nos hospital. Disseram que o coração está a dilatar, porque a caixa é pequena e o coração está a dilatar. Quer dizer, o coração está a ficar mais grande do que a caixa. Então isso provocou problema de respiração. Mamãe estava arrasca, muito arrasca, papá, até a chorar. Ela estava com uma inflamação aqui, antes do papá tocar. E aí estava mexendo assim. O coração batia. Quando o homem de Deus disse à mamãe: acredita que Deus possa te curar? Sim. Acreditas? Acredito. Que através da obra de Jesus na cruz somos salvos? Sim. Sim. O homem de Deus aplicou a cura, o poder da cura. A nossa mamãe disse: depois de descansar, depois do homem de Deus tocar, está se sentir bem. Já não está sentindo mais respiração? Mamãe? Sim.
Já não está sentindo mais? Sim. Irmãs, temos que ter fé. Eu estava... Temos que ter fé. Bete lá, mamãe, bom, casa. Todo poderoso. Eu chorava sempre para conhecer essa igreja. Domingo, foi uma amiga em minha casa. Ela estava ocupada. Eram já 15 horas. Mas eu resolvi hoje, terça-feira, vir aqui com meu esposo, com meu filho. Deram um endereço às 6 horas. E vim aqui. Vim aqui muito aflita. Consegui localizar a igreja. Estou aqui desde as 6 horas com as minhas dores. É assim que eu... A mãe chegou aqui 6 horas? Sim. Com as minhas dores, eu estava a interceder, eu não conseguia ficar... Mas agora, depois da oração do profeta, a mãe sentiu como? Estou me sentindo muito bem. Bons aplausos. É a primeira vez? É a primeira vez. Ok. E foi também o dia da sua cura. Gostamos bastante o que Deus fez, como a mamãe exortou-nos aqui. Devemos ter a fé. Sim, gostei. Porque Deus opera através da fé que nós apresentamos a Ele. Sim. Deus te abençoa. Sim, obrigado. És minha mãe. Obrigado. Sou seu filho. Sim, obrigado. Que essa cura seja para sempre em nome de Jesus. Bons aplausos. Essa londe. Essa sua essa sende. E vimba que dimas que será que vimba em macasi après e mandou bimsa mamai. Fire! Bem amado, observa o gesto profético. Homem de Deus está a orar a favor da nossa mãe, que dela começou na quinta-feira. Saleni. O Saleni na licolo. Na biso. Ah, mère na biso. Ah, nani? Ah, mère na biso. Père Nabino. Mère Nabiso. Bosaleni na likolo. Dako kwa kile senda makayabu na portant. Senda nini? Senda makayabu. Sende. Ni ataki yango. OK. Na portant wapi? Na portant ni pamu na bango. Bosule senda wapi? No swa tango dia tinde tso buka matiti. Siko likolo nyezo sale pasi sende botaki ye. Sende kase makayabu. Yangwazo ko tambola te? Yangwazo ko tambola te. Allez. Zoa sende no lelo, mission no esili. Nossa missão hoje acabou fogo. Lola. Tira. Lola. Tala likola mamande como yako tambula tetala. Vê o pé da mãe da maneira que está, não está conseguindo. Puxa. Bem amado, observa o pé da nossa mãe de maneira que está. Espírito impuro manifestou. Disse que o pico que fica no macaiabo é que colocou no pé da nossa mãe. Vê de maneira que está a tirar. Depois do homem de Deus ordenar para o espírito impuro. Mas você não usa combien? Zacaca moco. Bela! Puxa! Fica aí. Moni. Go! Vai! Mete lá isso uma boca a pé. Pois aplauso! Mama. Telema. Tá bom. Tá bem. Tá à l'aise. Bem amado, observa. Tá bem. Da maneira que nossa mãe. Nós sumi balé. Ale tambola. Bem amado, observa. Pois aplauso. Fortes aplausos. O nosso pai hoje é a primeira vez. Hoje é a primeira vez. Filme de Deus. O pai disse estava com dor durante 1 mês e 2 semanas. Okay. Foi para o hospital. Lá disseram que tem que tomar comprimido. Comprou comprimido, as dores não estavam a passar. Hoje de manhã o pai decidiu ir na casa do quimbandeiro. Hoje, papá. O pai disse ela sair para ir na casa do quimbandeiro. Se encontrou com uma irmã da igreja. Qual é a irmã? Está aí, se encontrou a irmã da igreja. Porque as dores é muito, não consegue dormir. A irmã da igreja disse: não vai lá. Não vai lá. Ao profeta. Não vai no quimbandeiro, vai no profeta. Levante, por favor. Bem amado, acompanha na tela. O homem de Deus está a orar a favor do nosso pai, que está com bastante dor no pé direito.
acompanha na tela. O nosso pai que está a sofrer bastante há um mês com essas dores. Milolo, milolo, milolo. Eu vivo na Pedreira. Nasceu em 1959. Fui nascido em 1959. Ok. Posso. Eu ia morar no mato, lá no BM, a trabalhar. No campo. Então, dia 12 do mês antepassado, teve essa dor. Ok. O dor não aguentava, dor de verdade, juro. Dores de verdade? De verdade. Ok. Eu acho que não dormo. Como? Não dormo. Oh. Não dormo. Então, hoje de manhã muito cedo acordo. Até em casa não sabe de onde que eu estou. Ok. Então eu ia para ir pregar aqui em Bandeiro hoje. Para tratar? Para tratar, para me curar. Chego se encontra com a minha irmã no caminho. Mano, vas aonde? Mamãe vem. Não vai. Vamos junto comigo. Aonde? Na igreja. Minha irmã. Não tem dinheiro porque vamos. Eu vou trazer o transporte. Vamos, mano. Ela disse que vai pagar para o pai. Ok. Vamos, mano. Fomos. Se conhece? É minha irmã. Encontramos hoje, tá, meu Deus, operou. Como? Se encontramos hoje. Já. Então, vamos, mano. Chegamos em casa dele, pegou o dinheiro. Vem até aqui na igreja. Pegou o dinheiro, entregou no motoqueiro, leva esse velho até na igreja. Xingou. Me levou, me deixou ali. Ela veio a seguir. Eu vinha. A gemer aqui. Fiquei sentado conforme estavam ver os outros a levantar. Eu consegui levantar. Agora consegui levantar, juro. Graças a Deus. Agora as dores? Agora estou vendo. Aquelas dores passou. Bete-lhe uma boca bem. Tudo foi pela graça de Deus. A graça de Deus também está disponível para o irmão e irmã que está acompanhando este programa. Estamos em Angola, principalmente em Luanda, no município de Kakuaku. Quem está na vila de Kakuaku apanha o táxi que vai ao hospital municipal. É só perguntar onde posso apanhar o táxi que vai ao hospital municipal. Basta chegar no hospital municipal, a igreja está aí 20 metros. Basta perguntar ao motorista, estou a procurar a igreja do profeta Gêmeo, ele vai te explicar. Quem está na vila de Viana, apanha táxi que vai à vila de Kakuaku. Diga ao motorista, ao cobrador, deixa-me na entrada do hospital municipal. Se chegar na entrada do hospital municipal, vai encontrar muitos motoqueiros. É só dizer a eles, leva-me na igreja do profeta Gêmeo. Vai chegar, vamos fazer oração para você. Pode ligar para nós nesses números, estamos disponíveis. Vem, a graça de Deus vai te acompanhar. Estou a declarar, você que está assistindo, está doente, que o poder do Santo Espírito, que cura os doentes, entra na sua vida, entra no seu corpo e receba a cura em nome de Jesus. Qualquer situação que está perturbando a sua vida, estou a proclamar a solução em nome poderoso de Yehoshua Amashia. Que a graça de Deus seja a sua partilha do seu trabalho, do seu destino, em nome poderoso de Jesus. Amo-vos bastante. Shalom.